Você já ouviu falar que brasileiro é visto aqui na Itália como barulhento, preguiçoso e que não segue regras ou leis? E que nós brasileiros do nosso lado dizemos que os italianos são preconceituosos, frios e distantes? Só se relacionam entre eles e até isso não é uma coisa muito comum? Pois é. Essas percepções que achamos tão erradas, que nos afetam tanto quando nos tornamos imigrantes, na verdade nascem de diferenças culturais e não da nossa má intenção ou desobediência às leis. Vamos entender isso melhor se dermos atenção ao processo histórico que levou tantos italianos a emigrarem para outros países no fim de 1800, início de 1900. Em primeiro lugar, os italianos não perdoaram aqueles que, para eles, fugiram do próprio país, em busca da fortuna, correndo atrás do dinheiro que caía do céu, como muitos acreditavam, e que, chegando lá, simplesmente esqueceram dos familiares e da pobreza que deixaram na Itália. Por outro lado, os italianos que lá chegaram tiveram que trabalhar de sol a sol para conquistar aquilo que foram buscar, pois nada caiu do céu como esperavam. Muitos se perderam no meio do caminho e alguns se aliaram àqueles que deles se aproveitaram, levando mais italianos para substituir a mão de obra escrava que recém havia sido liberta. Poucos conseguiram fazer o caminho de volta e hoje os regressados são os seus descendentes criados no Brasil, naquela cultura tão diferente, tão misturada, mas que acreditavam serem italianos e cumpririam a promessa dos nonos e bisnonos de um dia voltar para a Itália. Por tudo isso, a gente sabe que a relação entre Brasil e Itália é cheia de carinho, mas os choques culturais acontecem. Muitos italianos adoram nossa simpatia e alegria, mas outros acham que somos expansivos demais, que falamos sem parar. Só queremos saber de festas, só gostamos de ouvir música em volume muito alto, que as mulheres se vestem de forma muito provocativa, que todos só pensam em sexo. Sabe por quê? No Brasil, a gente valoriza a espontaneidade, falar alto, gesticular, abraçar. E como é um país tropical, as roupas são bem diferentes das usadas aqui na Itália. Mesmo no verão, que aqui é mais quente do que a maioria das cidades brasileiras. Além disso, a ideia que eles têm do povo brasileiro é aquela vendida pelas TVs, no carnaval. Tudo isso é sinal de energia e felicidade pra gente. Já na Itália, especialmente no norte, a cultura é mais reservada. Essa nossa expressividade toda pode ser vista como falta de discrição, de vergonha ou até invasão de espaço quando insistimos em trazer os nossos costumes para cá. Outro ponto que pega é a nossa relação com as regras. O famoso jeitinho brasileiro que usamos para resolver as coisas na hora, com flexibilidade, pode ser um problemão na Itália. Aqui, a cultura valoriza o cumprimento rigoroso das leis e dos prazos, mesmo que todos saibam que existem as brechas, e até mesmo alguns italianos, não poucos, sabem tirar proveito delas. Se assim não fosse, não havia tanta gente pagando e trabalhando em Nero, não é? Falando em outras coisas menos pesadas, o que pra gente é um improviso criativo, para eles pode parecer falta de responsabilidade. Pensa na separação do lixo, por exemplo. Na Itália, é um dever cívico super sério, enquanto aqui no Brasil ainda estamos nos adaptando. No entanto, na Itália, vigora em todos os setores a aprendizagem por reforço negativo. Se não faz o certo, é multado. E as multas são muito elevadas. Essas diferenças podem gerar críticas que não levam em conta o nosso processo de adaptação como imigrantes. E o contrário também acontece. Muitos brasileiros sentem falta da nossa leveza e informalidade, achando os italianos um pouco frios ou críticos demais. Tudo eles sabem fazer e melhor. Sim, mas o orgulho italiano também corre no sangue dos descendentes, mesmo tendo nascido e criados distantes da terra amada. Essa sensação de que eles são mais fechados cria uma barreira no começo, sabe? A gente sente falta daquele calor humano imediato.
tão comum nas nossas relações. E aqui também os brasileiros sofrem o choque de realidade ao descobrirem que as relações italianas não são como aquelas que eles viam nas novelas, com crianças brincando, correndo. Hoje aqui quase não há crianças, e as que ainda existem não correm e não gritam. As mulheres também não ficam conversando nos pátios. Estão todas trabalhando nas fábricas, nos escritórios, nas escolas. No final das contas, não é que um povo seja melhor que o outro. São apenas jeitos diferentes de ver o mundo, moldados por histórias e costumes distintos. A nossa comunicação mais aberta versus a formalidade italiana, a nossa expansividade versus a rigidez com as regras. Lembrando que podemos pensar que foi essa obediência rígida das regras que tornou possível a sobrevivência dos que aqui ficaram, assim como a expansividade aprendida nas terras sul-americanas, que possibilitou o sucesso que encontraram frente aos nativos e a tantos povos que para lá se mudaram. Nada disso é um defeito de caráter, mas sim um choque de códigos culturais. O mais importante é ter empatia. Quando a gente entende que por trás de um comportamento estranho existe uma cultura inteira, tudo muda. Essas diferenças, em vez de criar atrito, podem virar uma oportunidade incrível de aprendizado e crescimento para os dois lados. É assim que a gente constrói uma integração de verdade, com respeito e curiosidade. Se você já passou por alguma situação parecida, seja na Itália ou em outro país, conta aqui nos comentários. Vamos adorar saber sua história. E claro, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Um grande abraço e até a próxima.